Olá a todos, nossos queridos alunos da Rede Senec, do curso de Tecnologia em Gestão Comercial em especial. Estamos hoje aqui com o prefeito Eduardo Abraão, do município de Osório, no qual foi contemplado na semana passada aí com a 13ª edição do Prêmio Gestor Público. E gostaríamos então de saber um pouquinho mais, né, que o prefeito nos conte aí como é que foi essa conquista, o que Osório está fazendo de diferente dos outros municípios aqui do nosso estado. Sabemos que o projeto é Jogue Limpo com Osório. Como é que foi todo esse processo, prefeito? Como é que se deu essa ideia de projeto? Quando que se iniciou? Conte um pouquinho para nós, por favor. Primeiro eu quero fazer uma saudação a todos os alunos da Rede Senec, em especial ao pessoal da Facos de Osório. E quero fazer um histórico de como começou esse programa. Esse programa começou assim, quando eu nem pensava em ser prefeito. Sim. Eu e a minha mulher, nós costumávamos passear pela cidade. E a gente observava que em pontos da cidade, de uma forma inadequada e inadvertida, as pessoas jogavam assim, alguns objetos, tipo sofá, cadeira, fogão, refrigerador, pneu, né, em alguns pontos da cidade. A prefeitura, os prefeitos da cidade sempre limparam a cidade, mas permanentemente continuava essa prática. A vida andou para frente, eu acabei me elegendo prefeito da cidade, e aquele hábito de passear pela cidade, até para depois na comissão de prefeito, para fiscalizar, para olhar, para ver o que a gente pode melhorar, ela continuou comigo, com a minha mulher e com o meu filho, que também participa do processo. E olhando aquilo, a gente começou, isso nós vamos ter que arrumar e tal, vamos ter que repensar como é que a gente pode fazer isso. No início, o processo deu da mesma forma, a prefeitura limpando, e a minha mulher, então, que na verdade é a idealizadora do programa, Jogue Limpo com Osório, ela idealizou o programa e ela coordena o programa. Né? Ela começou a dizer, olha, nós temos que limpar, mas temos que conversar com as pessoas, para as pessoas também se conscientizarem que Osório é uma cidade organizada, Osório tem locais para descarte de lixo seco, de lixo orgânico, enfim, tem uma série de atividades que Osório tem que dá a destinação final, o descarte final para o lixo, seja ele seco ou orgânico. E aí começou a se fazer, num processo, primeiramente era um processo pequeno, um projeto piloto, de uma conversação com alguns grupos de pessoas. E a gente começou a observar que as pessoas passaram a aderir a esse programa. E aí nós começamos a ampliar as palestras, as discussões, começamos a levar todas as escolas do município de Osório, as escolas municipais se envolveram no processo, todas estão envolvidas no processo, inclusive todas fazem muitas atividades voltadas à questão do meio ambiente, em cima do programa Jogue Limpo, tem músicas, tem reciclagem de materiais que as escolas fazem trabalhos com isso e que são apresentados depois em algumas datas comemorativas durante o ano. A Facos também aderiu, o Instituto Federal, alunos da UBRA e da PUC aderiram, a Escola Rural tem um curso de meio ambiente, aderiu diretamente a isso. Então começamos a fazer conversações com as entidades, com os clubes de mães, com as igrejas evangélicas, com a Igreja Católica, com o Centro Empresarial, com os escoteiros, enfim, todas as entidades do município nós começamos a conversar. Tanto é verdade que hoje tem algumas empresas, por exemplo, como por exemplo o supermercado Dalpiaz, que tem uma rede aqui no município de Osório, ele passou a usar alguns finais de semana do mês, todos os seus servidores usam uma camiseta com o slogan Jogue Limpo com Osório. Sim. E nos sacos que as pessoas levam para casa, os seus alimentos, também tem o Jogue Limpo com Osório. Sim. Uma outra empresa aqui de moda, o Dila Modas, da mesma forma, o restaurante Luzardo, da mesma forma, a IESA, né, pioneira do ponto de vista de empresa de veículos, da mesma forma, a Juvesa, e outras empresas passaram também a aderir ao programa fazendo alguma atividade voltada ao programa Jogue Limpo com Osório. Portanto, essa se tornou uma rede muito importante e aquilo que se via na cidade do ponto de vista de locais costumeiramente onde se colocava determinado tipo de lixo deixaram de existir. Primeiro pela insistência da prefeitura em fazer a limpeza e a partir do segundo momento pela oficialização do programa que se deu em novembro de 2013. Hoje existe uma lei no município que institucionalizou o município. Ele foi oficializado em novembro de 2013, mas a lei é de fevereiro de 2014. As pessoas passaram a aderir, passaram a entender e passaram a também, digamos assim, colaborar do ponto de vista de não jogar o lixo em lugares inadequados e colocar o lixo, primeiro, nos dias certos, nos horários certos e de acordo com o tipo de lixo, se é o lixo orgânico ou lixo seletivo. Por quê? Porque o Osório tem uma organização muito boa nessa parte de recolhimento de lixo. Nós temos o lixo orgânico, é uma empresa terceirizada que faz. Nós temos uma área chamada transbordo, que é uma área de meio hectare,
de terra, ela é dividida em baias, cada baia tem uma destinação. Ou é papelão, ou é vidro, ou é isopor, ou é madeira, ou é podas de árvores, que a gente depois tritura num triturador e faz compostagem para algumas áreas do próprio município. Temos um sistema que nós instituímos, o Catatreco, que é descartes de algumas mobiliário que as pessoas às vezes não têm, um armário, uma mesa, um sofá. Ao invés de jogar, como as pessoas costumavam fazer em lugares inadequados, nós passamos a fazer o seguinte: a pessoa liga para a Secretaria do Meio Ambiente, marca um hora e um dia, o município vai lá, recolhe aqueles materiais e faz o descarte dele posteriormente no local devido. É todo um investimento do poder público, juntamente com a comunidade empresarial, com a comunidade acadêmica, escolas, é um programa da comunidade. É aí que eu vou chegar. Fizemos também, eu só estou colocando as atividades primeiro para depois eu chegar onde eu quero. E criamos uma atividade noturna num quadrilátero do centro da cidade, onde tem muitas lojas que recebem muito material, e aí tem material de isopor, madeira, papelão, que eles acabam colocando na frente da loja. Sim. E isso, com o tempo, com o vento, acaba espalhando, nós passamos a recolher de noite também. O importante desse programa, e é isso que eu mais assim fico satisfeito, é que a comunidade aderiu ao programa. Eles passaram a entender que isso não é só uma atribuição do prefeito, que tem a maior atribuição, a maior fatia de responsabilidade da cidade é do prefeito. Mas existem coisas que a comunidade também tem que compartilhar nas suas atribuições, porque isso faz parte de um processo, digamos assim, de organização da cidade. Não adianta um limpar e outro já sistematicamente o mesmo lugar da mesma forma. E as pessoas aderiram, tanto é verdade que, historicamente, o município de Osório fazia em torno de 100 notificações por ano para as pessoas, digamos assim, limparem os seus terrenos ou retirarem da frente das suas casas algum material indevido. Eu posso te garantir, porque eu tenho esses dados estatisticamente, em 2013 nós fizemos aproximadamente 800 notificações e no ano de 2014 nós fizemos aproximadamente 900 notificações. O importante das notificações não foi a multa, porque isso não interessa ao município. Foi que 95%, também é um dado estatístico, das pessoas que foram notificadas aderiram ao programa. Ou seja, atenderam a notificação, encaminharam aquilo que se pediu através da notificação. As 5% que não atenderam, o procedimento é o seguinte: não atenderam, nós damos um prazo de 10 dias, não atenderam, o fiscal volta, autua a multa, né? O município recolhe, mas a pessoa paga uma multa depois por não ter, digamos assim, acatado, digamos assim, aquela notificação, aquela solicitação do município para que ele encaminhasse aquele descarte indevido que ele fez na frente da sua casa. E isso tem dado um resultado muito significativo, a ponto de nós termos escrito, e aí que eu queria chegar, esse programa que é feito pela Associação dos Fiscais Tributários do Rio Grande do Sul e pela FISVEC e a Associação, são duas entidades, e a Associação dos Auditores do Rio Grande do Sul, que é promovido entre várias entidades, também é promovido pela Assembleia Legislativa do Estado. Então, é um prêmio extremamente assim, rigoroso do ponto de vista de critério e isento do ponto de vista de indicações. Não há uma indicação política, há indicações pela avaliação de mérito que os auditores fazem. Nós escrevemos esse programa na Assembleia Legislativa e tivemos, digamos assim, a felicidade, e aí não é o prefeito, entendeu? A cidade ganhou esse prêmio, porque a cidade aderiu, a cidade colaborou, a cidade participa efetivamente desse programa. Então a cidade acabou ganhando um prêmio de melhor gestor público justamente pelo programa. O que mais me deixa feliz nesse aspecto é que a gente tem só 2 anos de governo. Né? Nesses 2 anos nós escrevemos somente um projeto. Que foi porque o premiado. Nós poderíamos ter escrito 5, até 5. Escrevemos só um e fomos premiados com esse projeto. Então, para a cidade, eu acho que é uma coisa extremamente honrosa, assim, né? Que a gente tenha no setor, porque ele tem uma vinculação mais direta com a questão do meio ambiente, tenha recebido um prêmio dessa natureza. Eu acho que isso, na verdade, ele coroa, digamos assim, todo aquele esforço que o Poder Público Municipal fez, né, mas também coroa todo o atendimento que a comunidade também entendeu e passou a aderir em cima de um programa que é para todos, não é para o prefeito. Eu sempre digo, esse não é um programa de partido, não é um programa do prefeito, esse é um programa de cidade. Né? E o slogan do programa, não é o slogan do programa, o programa é Jogue Limpo para Osório, mas eu sempre digo nas minhas falas, como agora, por exemplo, assim, quem ama, cuida. Né? Então, eu cuido da minha mulher, que cuida de mim, os seus maridos cuidam dos seus filhos, que cuidam dos seus maridos, aliás, os maridos cuidam das mulheres, que cuidam dos seus maridos, os pais cuidam dos filhos, que acabam cuidando dos pais, porque quem ama, cuida. Então, quem ama a cidade, cuida.
né? E o programa Jogue Limpo com Osório, para mim, é uma declaração de amor à cidade. Então, Sim. aqueles que gostam da cidade, que cuidam, que querem uma cidade boa, uma cidade que nos dê prazer, que seja uma cidade que nos aumente a autoestima, que nos eleve a autoestima, eles vão cuidar da cidade. Em que pese que o município tenha a sua parte, a sua fatia, que é realmente maior, mas todo mundo dando a sua contribuição, eu diria que a cidade ela vai chegar ao ponto que nós queremos, né? Nós todos, cidadãos e cidadãs desse município. E isso é que nos importa. E o envolvimento da comunidade, na verdade, foi o fator decisivo para que o município tivesse a capacidade de ter sido premiado com um prêmio dessa natureza. É importante salientar também que dentro do programa a gente faz algumas atividades paralelas que servem diretamente ao programa. Não estão vinculadas dentro do programa, são atividades administrativas, mas que servem ao programa. Por exemplo, nós limpamos o ano passado e este ano 10 quilômetros de cano. Sim. Nós limpamos, por quê? Cano entupido provoca alagamento. Então, tem um sistema de sugar todo aquele material que fica dentro do cano por longos anos. Existe uma empresa em Osório especializada nisso. Nós a contratamos, eles fizeram 10 quilômetros de limpeza. Aí deu para observar o quanto de material que é jogado na sarjeta, às vezes indevidamente, restos de material de construção, pedaços de madeira, galhos, sacos de lixo, que vão, com a chuva, acabam entrando no bueiro e acabam acumulando ao longo do tempo dentro dos canos. Sim. E com o tempo o cano vai entupindo, em determinado momento acaba acontecendo um alagamento. Com a limpeza desse cano a gente observou o contrário. A gente observou que onde havia pontos de alagamento sistemáticos pelo entupimento, algumas vezes também por canos quebrados, pela deterioração do tempo, que nós arrumamos, ela passou a ter um fluxo normal e aquele alagamento deixou de existir. E isso é qualidade de vida para a cidade. Nossa. É uma atividade que não aparece, porque enterrar cano não aparece, ele fica embaixo. Sim. Eu até brincava, nós vamos começar a botar os canos em cima da terra para as pessoas verem a quantidade e volume de canalização que a gente fez em 2 anos, que foram muitas, muitas mesmo, do ponto de vista de quilometragem. Mas, claro que é uma brincadeira, então a gente continua enterrando o cano, limpando o cano, porque isso lá na frente ele dá um resultado positivo para a vida das pessoas. As pessoas, às vezes, não observam que dia de chuva não existe alagamento na casa delas. Elas observariam se houvesse. Se houvesse. Certo? Se tivesse um problema. Mas para nós não importa. Para nós, eu digo assim, para nós, governo, para mim, prefeito, não importa se as pessoas observam ou não essa diferença. O que importa é que a cidade ela começa, digamos assim, a se reorganizar de uma outra forma. E isso, para mim, é importante. Eu não preciso ter, digamos assim, um reconhecimento público. O que me importa é saber que a gente está fazendo uma coisa que ela é, de fato, positiva ao município. E isso tem acontecido. Eu também quero agradecer muito a Soraya, minha mulher, porque ela também idealizou o projeto, né? E ela também coordena o projeto. É a primeira-dama, e normalmente as primeiras-damas, como diz o meu assessor de comunicação aqui presente, né, elas optam mais pela questão da assistência social, que é verdade, isso é quase que natural. A Soraya não, a Soraya veio para a questão do meio ambiente, do ponto de vista desse trabalho. Né, e deu certo, eu acho que a cidade reconhece isso. Ganhou muito, isso né? É importante. Eu tenho dito o seguinte, essas atividades, elas fazem com que a cidade fique mais bonita e mais bela. Né? Todo mundo quer morar num lugar bonito, agradável, belo, enfim, que te dê conforto. Esse é o primeiro olhar da cidade. O primeiro olhar que se tem quando chega em uma cidade é saber se a cidade é limpa, organizada, é bonita, é o primeiro olhar. Na verdade, eu particularmente refuto essa beleza como em terceiro lugar ou quarto lugar. Por quê? Se uma cidade limpa e organizada, tu pode observar que a gestão pública tem uma preocupação direta com a saúde. Por quê? Focos de lixo em diversos lugares da cidade são lugares que proliferam vetores de doenças. É aranha, é barata, é rato, é mosquito, é cobra, são vários tipos de animais, digamos assim, que se proliferam no meio da sujeira. Uma cidade que não tem volumes de lixo ou não tem lixos em lugares inadequados, como, por exemplo, na praça, as pessoas jogavam, ou em terrenos baldios, se isso está limpo, a cidade é uma cidade saudável. Portanto, é uma cidade que não tem uma proliferação de doenças, digamos assim, indevidamente. Segundo, mostra a capacidade de educação das pessoas, de também contribuir com a sociedade de uma forma organizada, respeitando, digamos assim, os encaminhamentos que o próprio poder público dá quando tem, digamos assim, lugares de descartes normais, lugares de descartes devidos para determinado tipo de lixo. Então, é uma população educada. Né? Terceiro, nós estamos contribuindo rigorosamente com o meio ambiente. Então, nós temos saúde, educação e meio ambiente. E, por fim, o tripé dessa junção dessas atividades
tu tem uma cidade mais bela. Por isso que eu disse que ela era em quarto lugar. Então, na verdade, as pessoas, quem olha de fora, o primeiro que vê é a beleza da cidade, a organização. Para mim, ela é a quarta, porque antes da quarta tem todo esse processo de saúde, educação e meio ambiente, que a consequência dessas 3 atividades conjuntas acaba te dando uma cidade mais aprazível de morar. Ou seja, tens que ter uma gestão pública eficiente que englobe todas as áreas do município para que se gere uma sustentabilidade econômica e social, que é o propósito, né? Nós temos algumas áreas habitacionais no município de Osório. O município de Osório deve ter construído ao longo dos últimos 5 anos em torno de aproximadamente 400 casas nesses conjuntos habitacionais em convênio com o governo federal. Né? O governo federal, em alguns casos, ele, digamos assim, patrocina as casas, mas o município doa a área de terra e faz toda a infraestrutura, né? De calçadas, de iluminação, uma série de coisas que o município faz em convênio com o governo federal. E essas pessoas, essas famílias de baixa renda, a gente trabalha muito nessa questão também da limpeza e da manutenção das ruas, primeiro do seu pátio e depois também das ruas. Por quê? Porque é uma nova área que está se estabelecendo no município, é uma nova área habitacional. Às vezes são 100 famílias que estão se estabelecendo numa determinada área que antes era um campo. E aí se transforma em casas, em ruas, em praças, entendeu? 100 famílias, uma média de 4 pessoas por casa, são 400 pessoas numa área onde não existia nada anteriormente. Portanto, a gente também tem dado, digamos assim, feito um trabalho muito forte através da Secretaria da Assistência Social e da Habitação nessa questão das pessoas também entenderem da importância de colaborarem com o seu novo bairro, digamos assim. Levar a educação até a comunidade. Exatamente. Né? E isso tem dado um resultado positivo. As pessoas também têm trabalhado, essas pessoas que foram contempladas, também têm trabalhado bastante com essa questão do jogo limpo. O que eu quero dizer, na verdade, é que a cidade de Osório, eu tenho que agradecer muito a população de Osório, porque a cidade aderiu ao programa. Eles também entenderam que existem coisas que é de governo e coisas que é de cidade. Esse é um programa de cidade. É um programa que na nossa concepção, ele veio para ficar independente de eu ser o prefeito ou não. Né? Porque o dia que eu deixar de ser prefeito, eu vou continuar sendo morador da cidade e vou continuar querendo que a cidade seja uma cidade limpa, bonita, bela e saudável. Eu também vou dar minha contribuição, até porque eu também passei pela experiência, estou passando pela experiência de ser prefeito da cidade. E eu acho que é um programa que se todo mundo aderir como tem aderido, em especial, eu quero fazer aqui um adendo, da ênfase, eu observo que as crianças das escolas fundamental, e especialmente do ensino fundamental, e especialmente do município, porque eu trabalho mais com o município, mas do estado também, elas aderiram muito ao programa. Aderiram muito ao programa porque elas fazem muitos trabalhos em relação ao programa, elas brincam com a gente às vezes na rua, prefeito, jogue limpo, aquelas coisas, né? Acabam levando para casa, isso, né? Não, levam para casa, para os pais, para a família, isso se difunde. Isso, exatamente. Né? Brinco com a Soraya também na questão do jogue limpo. Então a gente pode observar que as crianças começam a ter, digamos assim, uma concepção diferenciada dessa questão de cidade, de cidadania com cidade, com limpeza, enfim, com organização. Isso é importante porque, assim, a lei do trânsito, ela exige que a gente use cinto de segurança. Sim. E eu, como a maioria das pessoas, confesso que publicamente não usava isso. Mas eu tenho um filho de 22 anos, que já teve 2, 3, 6 anos de idade. Quando o meu guri era criança, bem criança, nós entrávamos no carro e ele dizia, pai, bota o cinto. Então eu botava o cinto. Na verdade, quem deveria botar o cinto nele era eu, mas ele dizia, pai, bota o cinto. De tanto ele insistir em botar o cinto, hoje é automático. Sim. Então, eu estou fazendo uma analogia do ponto de vista de que as crianças que aprendem jogar limpo com o Osório na escola, eles também fazem o mesmo processo em casa, de colocar o lixo no lixo, na cesta do lixo, não jogar no chão, fazer a seleção do que é orgânico, do que é seco. Né? E isso também, às vezes, auxilia o próprio pai e a mãe, que tem consciência da importância disso, mas que, sei lá, por questão de vida, por questão de falta de tempo, por questão de saber, mas às vezes não fazer, não se dão conta. Ouvindo os filhos, os pais às vezes também, não vou dizer que aprendem, mas exercem uma consciência que eu diria está latente em determinado momento da vida da gente. Prefeito, fico muito lisonjeada de poder estar aqui conversando contigo nesse dia, né? E eu gostaria, assim, de parabenizá-lo por toda essa iniciativa, parabenizar também a Soraya, né, a Abraão, que é a sua esposa, idealizadora do programa. E também eu gostaria, assim, de saber como é que a população ainda pode, digamos, se inscrever, o empresário que esteja assistindo aí ao nosso programa,
Como é que ele procura? Como é que funciona? Bom, primeiro eu quero dizer que esse é um programa barato, ele é um programa que custa muito, assim, não custa praticamente nada, ele é quase um custo zero para o município. O que se faz são algumas atividades, cara, com panfletagens, com banners, isso, mas o custo é muito baixo em relação, digamos assim, ao tanto de benefício que ele traz para a cidade. Se gasta muito pouco, né? Porque se gasta mesmo com material para palestras, folhetos, essas coisas. Sim. Que não é uma coisa bem, do ponto de vista público, é irrisório. Sim, então, e ele procura a secretaria? Na verdade é o seguinte, o programa é coordenado pela Soraya. Sim. A Soraya, ela atende na prefeitura, no meu gabinete, porque ela faz um trabalho voluntário, é gratuito, ela não recebe absolutamente nada por isso. Eu sempre faço questão de dizer isso, né? Porque é importante. Ela coordena um grupo de pessoas da prefeitura, mas ela não tem nenhum vínculo, digamos assim, financeiro com a prefeitura, né? Todas as quartas-feiras à tarde, terças e quartas à tarde. Então, as pessoas que, porventura, queiram participar do programa, sejam empresários ou não, pode ser uma entidade civil, um clube de mães, é só procurar, né, a terça ou quarta tarde na Prefeitura de Osório, no meu gabinete, que a Soraya vai estar lá e vai atender. E cada um faz uma atividade como acha que tem que ser feito, né, sempre vinculando essa atividade ao Jogue Limpo. É o que eu estou te dizendo. Eu acho importante dizer o nome das empresas porque elas estão participando, né? O supermercado Alpiaz usa camisetas uma vez por mês ou 2 vezes por mês. Todos os funcionários de toda a rede, são 4 supermercados, usam a camiseta. A mesma coisa com o restaurante Luzardo. A mesma coisa com a Odila Modas, que passou a usar sacolinhas também com Jogue Limpo, né? O jornal aqui da cidade, o Jornal Revisão, também aderiu ao programa, colocando ali o logotipo do Jogue Limpo Osório no próprio jornal. Então, quem recebe o jornal Revisão, ele vai verificar que lá no canto ou no meio está Jogue Limpo Osório. É uma forma de participar também, né? A IESA Veículos, a Juvesa, e eu não vou me lembrar de todos aqui agora, vou acabar cometendo o equívoco de não lembrar de todos, mas são entidades, né, que passaram a participar do programa de uma forma bem efetiva. Assim, os outros também aderiram e tal, mas ainda não fizeram nenhuma atividade, digamos assim, mais materializada do ponto de vista de demonstrarem isso. Mas qualquer entidade que queira participar, é só nos procurar, que a gente está rigorosamente abertos para atendê-los e fazer com que isso também se expanda mais, cada vez mais, e que se consolide de uma vez por todas como, digamos assim, um programa de cidade. Se outros municípios, a gente teve um seminário, agora um fórum, no dia 5 de novembro, se eu não me engano, e eu fiz um desafio, porque eu convidei todos os prefeitos da região, claro que as pessoas todas às vezes não podem comparecer, mas alguns comparecidos, eu fiz um desafio também para que os municípios da região também formassem o seu Jogue Limpo, né? Jogue Limpo com Tramandaí, com Capão, com Santo Antônio, com Torres, né? Enfim, com todos os municípios da região, porque eu não quero o que é bom para mim, só para o meu município, eu quero o que é bom para toda a região do Litoral Norte. Porque o Litoral Norte do Rio Grande do Sul é uma cidade muito rica do ponto de vista de belezas naturais. Primeiro tem o Oceano Atlântico, né, que sai aqui de Osório, sai de Mostardas, digamos assim, e vai até Torres, fazendo a divisa, digamos assim, da parte norte do estado do Rio Grande do Sul. A parte sul fica ali com o Rio Grande e Pelotas. Nós temos um morro, temos toda a Mata Atlântica também, que tem belezas naturais muito importantes e que também, de uma certa forma, elas, se não cercam toda essa área que eu falei, mas elas cercam uma boa parte disso. Então, o turismo, na verdade, que também se faz presente em todo, praticamente, o litoral norte, através das praias, ele só vai ter, digamos assim, na minha concepção, um enfoque maior se nós tivermos uma região limpa. Porque uma região mais limpa, mais saudável também é um atrativo importante para o turismo. Ninguém quer fazer turismo, ninguém sai da sua cidade para ir para um lugar que não lhe dê condições de estar ali ou de bem-estar ali. Ninguém vai fazer um camping, um passeio no meio da sujeira. Né? Então, se todo o litoral norte, eu não estou dizendo que as cidades são sujas, estou dizendo que as pessoas, eu não saio da minha casa para visitar um lugar sujo. Poderiam aderir, né? Então, se todos resolvessem, de um motivo ou de outro, de uma forma ou de outra, também aderir, né, para a sua cidade, seria importante, porque daí tu vai fazer uma rede, né, e vai tornar toda uma região, digamos assim, uma região contemplada com programas que são voltados para aquilo que as pessoas tanto batem, tanto esperam, que é a questão de um meio ambiente limpo, de uma cidade bonita, uma cidade agradável, uma cidade que dê qualidade de vida às pessoas. E o Litoral Norte tem essa capacidade de dar qualidade de vida às pessoas. É que a gente, claro, não depende só dos prefeitos, eu sei o quanto é duro, né, mas se toda a comunidade
dos seus municípios derem a sua participação do ponto de vista de colaborarem através das suas responsabilidades com a sua cidade, certamente a gente vai ter uma região também tão bela e tão boa de se morar como Osório. Olha aí, ó, fica o convite, então, né, do prefeito Eduardo Abraão a todos os prefeitos aqui do Litoral Norte. Fica o convite. Eu estou fazendo isso com uma intenção de que todos possam ganhar o prêmio que eu ganhei. Com certeza. Prefeito, mais uma vez, parabéns. Estivemos conversando aqui com o prefeito Eduardo Abraão, que recebeu, na semana passada, a premiação da 13ª edição do Prêmio Gestor Público, promovido aí pela Assembleia Legislativa do Estado e demais entidades. Isso prefeito, mesmo. Parabéns por toda a história do projeto, por todo o trabalho que vem sendo desempenhado e a todas as empresas aí da região que gostaram, enfim, ou que querem participar, terças e quartas, é isso, prefeito, no gabinete à tarde, então você pode vir e se inscrever e dar a sua contribuição, não só empresas, como comunidades, escolas, né, todos interessados. Não é bem uma inscrição, é só uma, digamos assim, uma adesão. Uma adesão. É chegar e dizer, olha, eu quero participar, eu gostaria de fazer isso e tal. Que a gente organiza, encaminha, ajuda, não tem problema nenhum. Quanto mais entidades, mais pessoas físicas ou entidades participarem, eu fico muito faceiro, porque, na verdade, Sim. Isso é que importa. E eu também quero agradecer a oportunidade que a Facas nos dá hoje de poder ir aqui para a Rede Senec fazer uma explanação de um projeto que a cidade ganhou. Isso é importante para mim porque é fruto de muito trabalho, a gente se incomoda muito, a gente se expõe muito, né? A família também acaba se expondo, porque todos se envolvem diretamente no fato de, bom, o marido é prefeito, o pai é prefeito, Sim. As pessoas todas se envolvem nessa relação, digamos assim, política administrativa. Isso é bom, porque a gente também tem a família do lado da gente que dá apoio. E se a família também, além disso, ainda coordena um programa dessa natureza, que nos chega a dar para a cidade um prêmio dessa natureza, eu fico muito feliz. Na verdade, eu quero parabenizar a cidade de Osório pela capacidade de comprometimento com a sua própria cidade do ponto de vista de terem aderido e contribuído para que as coisas chegassem ao ponto que chegaram. Portanto, eu também sou extremamente grato à comunidade de Osório por isso. Obrigada, prefeito Eduardo. Então, mais uma vez, meus parabéns. Obrigada a todos. E ficamos por aqui para o nosso próximo encontro aí, entrevistas de negócios, troca de experiências e oportunidades do canal do curso de Tecnologia em Gestão Comercial. Até logo.